Na aula de hoje eu vou dar continuidade, né, na apresentação dessa ferramenta chamada Hot Potatoes, né, o batata quente, né, que é uma ferramenta bastante útil do ponto de vista assim, de uma ferramenta para a atividade. Essa semana o Gabriel mandou para mim um questionamento. Ele explicou para mim qual que era a proposta dele do objeto de aprendizagem e ele queria saber se era viável ou não, se era interessante ou não. Eu achei bastante interessante a proposta dele, mas assim, tem algumas questões que perpassam a proposta, né? Uma questão importante, pessoal, é o seguinte, o objeto, para mim, ele tem que ter dois elementos fundamentais, que são o conteúdo, que é resultado, né, da pesquisa de vocês, né? Então, essa pesquisa que vocês estão desenvolvendo, né, com orientação, etc., dentro de um assunto, de um tema, né, na área de história ibérica, né, nesses vários tempos aí, né, que está aberto agora, essa pesquisa, ela vai dar vídeo para que vocês tenham conteúdo, né? Então, ilustrações, imagem, vídeo, né, texto, arquivos em PDF, né? Todo esse material é o conteúdo do objeto de aprendizagem, tá? Agora, uma outra questão é a seguinte, o objeto, ele tem que ser, assim, a gente não vai usá-lo sem intervenção do professor, não é a ideia. A ideia do objeto de aprendizagem não é substituir a tarefa do professor, é auxiliar, né, complementar. Mas é interessante que o objeto tenha algum mecanismo, né, de interatividade, né? E o principal deles é através de atividades que a gente vai construir, certo? E aí entra, né, especialmente essa ferramenta aqui chamada Hot Potatoes, que é um programa de computador que a gente instala, configura, etc. E ele simplifica a tarefa da gente criar atividades simples, né? Atividades que normalmente aparecem, né, em livros, textos, em material educacional. Mas essa ferramenta, especialmente, ela gera o conteúdo digital, né? De modo que a pessoa, na hora que ela for utilizar a atividade que a gente construiu usando o Hot Potatoes, ela possa ela faça através do uso do computador. Na verdade, o conteúdo gerado pelo Hot Potatoes é um arquivo em linguagem de internet, em linguagem HTML e JavaScript. Então, por isso que fica assim dinâmico, né? E aí que a gente ganha também, quer dizer, essa interatividade, essa facilidade, né, de trabalhar vai ajudar, né, a tornar o material educacional que vocês estão construindo mais atrativo, certo? Bom dia, Rosiane. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui de novo, né, o Hot Potatoes. Na outra aula eu já fiz a instalação, né, então eu não vou explicar de novo. Vocês podem buscar lá como é que instala, né? E aí eu vou abrir aqui no outro... Eu vou abrir de novo só para vocês verem como é que é o esquema de abertura aqui, né? Fique gravado aqui como é que a gente... Então, a partir do momento que vocês instalaram no sistema de vocês, né, no computador de vocês, aí existe um ícone. No Windows, por exemplo, se você vai lá no botão iniciar, vai estar lá em algum lugar, né? Talvez na letra H lá dos aplicativos que vocês têm instalado. Hot Potatoes, né? E a versão que a gente instalou, se não me engano, é a versão Hot Potatoes 7. Então, se você clicar ali, né, aí vai aparecer esse símbolo, né, e aí aparece pra gente a tela principal desse programa chamado Hot Potatoes. Na outra aula, pessoal, eu fiquei de levantar para vocês como é que seria o processo para que toda atividade que a gente desenvolva já seja construída em português, né, brasileiro. E aí eu achei qual que é a opção que a gente tem que setar. Na verdade, então dentro dessa tela principal aqui, se vocês clicarem em opções, e aí tem lá, configurações do projeto, né? Ele abre essa janela aqui que tem gestão global dos projetos. E aí, basicamente, a gente vai escolher três coisas aqui, né? Qual que é a pasta onde vão estar os arquivos fonte, onde vai gravar tudo que a gente fizer, né? Então a gente pode mudar também o lugar onde isso vai ser criado. Outro arquivo aqui é o arquivo de configuração. Então, se tiver em inglês, né? English.cfg aqui, né? Vocês podem clicar nessa pastinha aqui do lado, ó, certo? Né? Então, originalmente tá assim, ó, English 7, se não me engano. Tá assim, né? Então, vocês vão clicar nesse botão aqui do lado, certo? E aí vão buscar lá o português brasileiro, CFG, e abrir, certo? A mesma coisa aqui pro arquivo de interface. O arquivo de interface é a língua que a gente vai usar e que vai aparecer pra gente nessas janelas, né? Nessa interface também do
do Hot Potatoes. Se tiver outra língua que não seja português brasileiro, aí o procedimento é o mesmo. Clica aqui no botãozinho, né? E aí vocês vão procurar português brasileiro.hif, tá, pessoal? Que é a Hot Potatoes interface, se não me engano, né? A contração dessas duas palavras. E abrir, tudo bem? Aí, então, estando desse jeito, aplicar, o que vai acontecer? A partir de agora, toda aplicação, toda atividade que eu criar aqui no Hot Potatoes já vai estar configurada para português brasileiro, né? É o que a gente quer. Então, da outra aula, a gente fez a palavra cruzada, né? Tá. E como é que a gente escolhe qual é a ferramenta, qual a atividade que a gente vai criar? Basicamente, são 5 atividades possíveis nesse ambiente aqui, né? Então, eu mostrei para vocês a primeira aqui, que é a da batatinha vermelha, né? Perceba que o esquema aqui de usar é diferente também, né? A gente aproxima o mouse aqui, ó, das batatinhas e elas mudam de cor, né? E aí aquela ferramenta especificamente está sendo selecionada. Então, se aproximar aqui do J-Cross, né? Que é o criar problemas de palavra cruzada, quando a gente aproxima e para o mouse em cima, ele pega e põe aqui o que a gente chama de dica, né? Qual que é a ferramenta de atividade que está sendo criada aqui. Nesse caso, uma ferramenta de palavra cruzada. Eu vou fazer uma rápida passada de novo, né? Para a gente dar continuidade a partir daqui. Então, quando você clica aqui, ó, ele vai abrir uma outra janela, certo? Essa outra janela é a janelinha onde a gente vai desenvolver, né, as atividades de palavra cruzada. Então, mostrei aqui uma interface, né? Que eu usei para vocês um recurso que é esse daqui, ó, criar grade automaticamente a partir de uma lista de palavras. Então, quando a gente clica nesse botão, certo? Aí a gente tem que colocar aqui uma lista de palavras, né? Certo? Então a gente escreve uma palavra por linha, tá, pessoal? Escreva cada palavra ou frase numa linha diferente. E aí ele vai criar a grade automaticamente. Quer ver? Eu vou fazendo aqui agora. Ele está processando. Tá, o D não aparece em nenhuma outra, tá vendo? Por isso que ele não conseguiu. Palavra, lista em uma. Palavra D, como não tem nenhum E, nenhum D, etc e tal, aí ele não conseguiu relacionar, né, o D com as outras palavras. É um probleminha aqui que eu não tinha visto, né? Eu vou fazer aqui de novo, tá vendo? Ele não deu certo aqui. Vamos escrever aqui, por exemplo, este é um exemplo de palavra cruzada usando Hot Potato. Certo? Então eu coloquei uma palavra por linha, criar a grade agora. Deve ter alguma palavra aqui que não tem nenhuma equivalente também. A palavra ele não conseguiu inserir, né? O eu teria que colocar um E aqui, né? Não conseguiu inserir porque não tem nenhuma outra palavra com E acentuado. Então, um detalhezinho, né? Eu acho que tá pintando isso também por conta dessa interface aqui. Mas perceba, ele criou para mim automaticamente, tá vendo? A grade, já com as palavras. Aí ele já encontrou, né? Qual que é a letra, né? Combina com uma e outra e distribuiu aqui nessa grade. Então, uma coisa, né, da palavra cruzada é definir uma sequência de palavras, né? E aí desenhá-las aqui. Existe um outro jeito, pessoal, que é escrever direto aqui, tá? Quer ver? Eu vou criar uma nova aqui, ó. Vocês podem escolher aqui, se não me engano, a ordem, né? E escrever a palavra letra por letra, tá vendo? E aí você vai fazer do jeito que você quer, né? Aqui a gente vai escrever uma por letra. Aí você tem que entrar quadradinho por quadradinho, né? Unico. Sei lá, aba. Eu tô escrevendo aqui palavras quaisquer, né? Só pra, certo? Abóbora. Amarelo. Aí a gente tem que entrar letra por letra, né? Esse não é feito automaticamente. Mas é um recurso possível, certo? Aí depois de feito isso, nós vamos ter que juntar a pista. Perceba que ele já descobre automaticamente para mim quais são as palavras, né? Que estão horizontais e quais são as que estão verticais, tá? Aí para cada palavra vertical ou horizontal, né? Na verdade eu tenho duas horizontais, que é uma e amarelo, e duas verticais, único e aba, né? Então quando eu mando juntar a pista, ele já separa aqui para mim. Então, para cada uma dessas palavras agora, para eu completar meu jogo, eu tenho que escrever uma pista. O que é a pista? É uma frase, uma pergunta, né? Que a pessoa vai ter que pensar para poder
completar aquela linha, aquela coluna, né, da palavra cruzada, tá? Então, por exemplo, uma, que é a pista que eu vou... Ó, o que está selecionado aqui é a pista que eu vou criar, né? Então, é uma que está criada, né? Está selecionada. Eu vou escrever agora uma, né? Feminino da palavra do artigo, né? Certo? Ok lá. Quando eu digito ok, aí ao lado da palavra vai aparecer a pista que eu escrevi. Vou clicar em amarelo agora. Eu vou escrever tradução de yellow. Certo? Aí aparece aqui do lado, tá vendo? Único. Sinônimo de exclusivo, certo? Olha lá. Quando eu aperto ok ou enter, ele já coloca aqui. Aba, né? Borda de um chapéu. Certo? Ok, né? Quando eu terminar todos, que aí para eu poder apertar o ok aqui, né? Eu tenho que ter criado uma pista para cada uma das palavras que eu escolhi ali na minha palavra cruzada. Certo? Feito isso, pessoal, escritas as palavras, definida a pista, pronto, nós já temos o jogo, né? Aí é só criar agora o jogo. Então, na hora que eu crio aqui, ó, na hora que eu clicar aqui, ó, parece uma teia de aranha, né? E o número 7 em cima, né? A teia de aranha é de web, né? A palavra www, pessoal, da internet, é uma curiosidade, né? Deixa eu escrever aqui uma coisinha que eu acho interessante. Eu vou criar uma telinha de rascunho aqui para ficar mais fácil de passar algumas... Então, o www, não sei se vocês sabem, né? Mas é a sigla de 3 palavras, World Wide Web, né? Que traduzida assim de forma literal seria uma ampla teia, né? Web aqui, ó, global. É uma ampla teia global. Então, por isso dos endereços, né? Então, quem criou a internet, né? Ele propôs, né, que os lugares na internet, né, fossem iniciados com essas 3 letrinhas. Por isso do www, tá? www. não sei o que.com.br, né? Então, é uma sigla, tudo bem? Então, por isso da teia. Isso tudo para justificar para vocês, porque de parecer uma teia aqui nesse botão. É o ícone, né, que eles criaram para lembrar a gente. Então, quando eu clico aqui, a partir do que eu configurei, que é basicamente 2 coisas só, né? A lista de palavras e as pistas, né? Ele já cria para mim um programa completo, quer ver? Então, ele vai perguntar para mim qual que é o nome, né? Em que pasta que eu vou colocar. Nesse caso aqui, eu coloquei numa pasta que eu chamei de Hot Potatoes, né? Você pode criar a pasta, etc. E aqui aparece um pouquinho diferente, que o ambiente que eu estou utilizando isso é no Linux, né? Mas no Windows vai ter uma telinha que você vai dizer qual que é o nome. Então eu vou criar aqui no mesmo arquivo que eu chamei de cruzadinha.htm, tá? Então ele salva aqui. Já existe. Quer substituir? Sim. Então ele substituiu. Pronto, ele criou, né? Ele mostra para mim, ó. Ele criou dentro da pasta Luiz Edu, etc. Hot Potato, cruzadinha.htm. Eu quero ver o exercício agora no navegador. Quando eu clico aqui, ó, o que vai acontecer? Esse jogo vai aparecer para mim numa página de internet. Espera aí um pouquinho, né, que vai carregar ainda a página. Então tá criado aqui, ó. E ele já cria do tamanho, olha só. Vamos olhar aqui, ó, minha criação e a página onde essa minha criação tá aparecendo. Tá vendo? Então, olha lá, ó, para ver, ele já dá um título, né, para mim, eu não tenho que fazer nada. Ele já põe as instruções aqui também, já estão prontas, né. A gente tem como corrigir, acertar isso. Tem uma série de configurações que a gente pode fazer ainda, que é o que eu vou mostrar na aula de hoje também, tá. Então tá aqui, ó, para ver as definições das palavras, clique num dos números da grade. Então, ó, quando eu clico aqui no 1, ó, tá vendo? Na verdade, esse 1 aqui, ele serve tanto para horizontal quanto para vertical, né. Então, ele apresentou para mim, ó, na horizontal significa, o feminino do artigo 1. E na vertical, né, significa sinônimo de exclusivo, certo? Ele aparece aqui para mim. Clique no botão, escreva a palavra à frente da definição e clique no botão inserir. Então, por exemplo, feminino da palavra 1 é uma. Né? Na hora que eu clico em inserir, ó, ele já escreve aqui para mim a palavra uma, tá vendo? Eu tô jogando já, certo? Se eu não sei, aí eu posso pedir uma dica. O que é a dica dentro desse jogo? Ele dá uma letra, a próxima letra, tá? Então, por exemplo, dica. Olha lá, eu já escreveu U-I-N, né? Sinônimo de exclusivo. U-N, né? É único, certo? Quando eu clico em inserir, beleza, ele já preenche, ó. Clicar aqui em 2 agora, ó. Borda de um chapéu, é aba, né? Inserir. E aqui quando eu clico em 3, tradução de yellow, amarelo.
certo? Inserir. Pronto. Na hora que eu termino de preencher, eu posso clicar em verificar, né? Aí ele já vai dar para mim a pontuação, ó. Ele dá aqui, ó, a pontuação é 86%, quer dizer, a quantidade que eu acertei, né? Ah, mas eu acertei tudo, que é 86%? Porque eu pedi dica, tá? Então, toda vez que a gente pede dica, ele para, né? Ele vai reclamar, certo? Tudo bem, isso daqui tá um joguinho bem genérico, né? Mas eu quero fazer uma coisa relacionada ao meu trabalho, né? Então, não vai ser bem esse joguinho aqui que a gente vai fazer, né? Então, o que vai acontecer, pessoal? A gente tem outras configurações aqui para fazer, tudo bem? Então, se eu clicar aqui, ó, primeiro nesse livrozinho aqui do lado, a primeira coisa que vai aparecer é um arquivo, ó, tá vendo? Onde eu vou poder agora inserir um texto, certo? E aí tem algumas opções, ó. Eu posso incluir um texto de leitura ou apoio, certo? Aí ele pergunta para mim de um arquivo externo. Ou então eu posso entrar com texto aqui também, quer ver? Ó? Por exemplo, vou pesquisar alguma coisa na internet só para ter sentido e para ficar interessante aqui o que a gente tá fazendo, tá, pessoal? Então vamos lá. Vamos pesquisar aqui sobre um tema, sei lá, Península Ibérica. Só pra gente ter coisa pra falar, né? E pra fazer uma coisa bem interessante. Ó, então tem um texto aqui. É óbvio, vocês não vão fazer isso que eu vou fazer, ó. Que é pegar o texto do jeitinho que tá aqui, né? Copiar e colar lá. Não é assim que vocês vão fazer o objeto de vocês. Que na verdade isso aqui vai ser uma criação de vocês, né? Então não pode ser assim, não. Mas tudo bem, ó. Vou preencher aqui, né? Dessa forma. Eu mandei colar o texto no título também. Ficou o texto todo, tá vendo? Eu fiz errado aqui, pessoal. Eu vou cancelar e fazer de novo. Ó, vou clicar aqui, ó, no livrozinho, tá? Ah, tá, mas ele não tá aceitando, não. Ah, tá. Que eu consegui com Ctrl A, aí ele selecionou tudo, né? Eu colei o texto do jeito que tá aqui, tem um monte de coisa que não tá certo, né? Imagem, por exemplo, não tem essa imagem. Que ele colou, na verdade, duas partes, né? Tá aí. Tá aqui, tem algumas. O link também que não faz sentido aqui, tudo bem, mas não tem problema, certo? Percebam que eu colei do jeito que eu fiz aqui. Já existe agora um texto de apoio. Na hora que eu mandar criar de novo, né, ele vai perguntar qual que é o arquivo que eu quero criar, vou criar no mesmo, né? Vou sobrescrever, etc. Então vou ver agora no navegador. Percebam? Tá, só que eu não habilitei, né, o texto de apoio. Esse foi o problema. Vamos lá de novo, ó. Opa, clicar. Não, também não. Clicar aqui, né, ó. Incluir texto de leitura de apoio, tá? Eu tenho que clicar nesse botãozinho aqui para que isso apareça no meu objeto de aprendizagem. Ok, certo? Eu vou salvar no mesmo arquivo e vou abrir agora no navegador. Percebam que, né, aqui ele está dizendo para mim, na verdade é que eu estava querendo fechar essa telinha, ó. Então, percebo que agora, além do exercício aqui, tem um texto de apoio, ó. Tá vendo? Que aparece aqui do lado, né? Então, quer dizer, o exercício não tem nada a ver, né? Essas atividades aqui que eu propus não tem nada a ver, mas poderia ser assim, né? Tem uma explicação aqui, né? Alguma coisa que eu tô contando aqui, né? Nesse texto, e aqui do lado a pessoa vai encontrar as palavras, né? Que estão sendo perguntadas aqui, ele vai encontrar. E a palavra e explicação ele vai encontrar nesse texto aqui do lado, certo? Então não fica uma coisa assim sem pé nem cabeça, né? A pessoa tem que adivinhar, não. Se fizer a leitura aqui, entendeu? Então as palavras que aparecem aqui, que a gente quer enfatizar nesse jogo, né, vão aparecer aqui do lado, certo? Então é assim que pode ser feito, né? Ficou bastante interessante agora. Tá. Uma outra coisa que eu quero que fique bem claro para vocês, pessoal, é o seguinte, ó. Essas ferramentas que a gente vai usar, a gente vai ter basicamente 2 arquivos, tá? A grande maioria das ferramentas que a gente vai usar, a gente tem um arquivo, então tem uma ferramenta para criação de um objeto de aprendizagem. Minha letra ainda não tá legal aqui no Joá. Então tem basicamente 2 arquivos que a gente vai gerar normalmente. É o arquivo do projeto e o arquivo do produto, né? Do objeto propriamente, que é o produto final, certo? Que é o produto final, que a gente normalmente, quando a gente for distribuir esse objeto, utilizar, por exemplo, é esse aqui que a gente vai
entregar, certo? Nesse caso aqui especificamente, pessoal, né? O que é o arquivo do produto? É esse que eu estou gerando aqui, ó, chamado cruzadinha.htm, tá certo? Só que a gente tem também o arquivo do projeto. Se eu vier aqui, ó, arquivo, salvar, ou se eu vier aqui, ó, no disquete, né? Quando eu clico aqui, aí ele vai pedir para mim o nome do arquivo do projeto, ó, né? Então são dois arquivos que estão sendo gerados aqui. No caso vai ter o mesmo nome, no caso cruzadinha, só que outra extensão, JCW, tá certo? Eu vou sobrescrever esse arquivo também, ó. Então são dois arquivos, nesse caso aqui específico, né? No caso do Hot Potatoes. O arquivo do projeto é o, por exemplo, né, cruzadinha. Ponto. E aí a extensão que define o arquivo outro, JCW, né? E o arquivo do produto final é o cruzadinha.htm, certo? É assim que vai funcionar. Vocês vão ver, a gente vai criar outros objetos, né? E aí vão ter outras extensões. O produto final do Hot Potatoes, de modo geral, é uma página de internet. Alguém vai falar, poxa, mas e aí? Toda vez que for usar agora, eu vou ter que... A pessoa vai ter que instalar o Hot Potato para poder jogar esse joguinho que eu estou desenvolvendo? Não, pessoal. Percebo que quando eu abro aqui, ó, ele grava num lugar, né? Em que lugar que ele gravou, ó? No meu caso, né? Tá lá na minha pasta raiz, home, Luiz Edu, tem uma pasta chamada Hot Potatoes. Vou abrir essa pasta aqui para mostrar para vocês, ó, fora do Hot Potatoes. Se eu vier aqui então, ó, aqui é assim que aparece no Linux, tá? Então percebo que no Linux aqui, ó, na minha pasta principal tem uma pasta chamada, tá aqui, ó, Hot Potatoes, tá vendo? E aí tem os dois arquivos. O meu arquivo de projeto, aqui tá aparecendo para mim com esse desenho, uma taça de vinho, né? Mas no de vocês vai aparecer diferente, tá? Deixa eu ver aqui como é que aparece o desenho do Hot Potatoes. É uma mão segurando a batata e o fundo vermelho, né? É assim que vai aparecer aí para vocês, né? Agora, para mim, aparece essa tal de vinho que eu estou usando no ambiente simulado, né? Um programa do Windows dentro do Linux. E esse emulador do ambiente Linux, Windows, eles chamam Wine, né? A contração é vinho, né? Então é Windows Emulator, né? Que aí a contração virou Wine, que é o vinho, por isso da taça de vinho. Então, só para explicar para vocês por que desses ícones, né, que aparecem, tá? Mas perceba, se eu vier na pasta agora, ó, e clicar no cruzadinha.htm, perceba o que vai acontecer, ó. Ele já abre esse arquivo, que é da atividade, tá vendo? Então, e aí eu posso, a pessoa que vai usar, né, essa atividade, ela não precisa do Hot Potato. É só clicar nesse arquivo, no arquivo do produto final, do objeto de aprendizagem. Conseguem perceber, pessoal? Então, como é que eu poderia desenvolver, o professor poderia desenvolver uma atividade em sala, né? Então, ele cria uma coleção de atividades, certo? E cada atividade tem uma proposta diferente. E aí ele pode copiar, né, esses arquivos aqui, né? Através do pendrive, ele copia dos computadores nos laboratórios da turma, né? E aí leva todo mundo para a sala e as pessoas vão ler as atividades e vão executar essa atividade, certo? Ele não precisa copiar, ele só vai copiar os .htm aqui, ó, de todas as atividades. Aí o aluno clica, na hora que ele clica aqui naquela atividade, pronto, aparece para ele o que ele tem que ler e o que ele tem que fazer. E aí quando ele realiza essa atividade, ele vai ter ele vai saber o percentual que ele acertou, que errou, etc. Esse é o retorno que ele tem. Entenderam, pessoal? Conseguiram pegar aqui todo o processo? Né? Então, olha, dentro do Hot Potatoes, a gente está usando um dos recursos, que é o de palavra cruzada. A criação é muito simples, basicamente é escolher uma lista de palavras e depois definir uma dica para cada palavra. Pronto, né? Esse é o projeto, né? Quando eu salvo aqui, eu estou salvando um projeto, e aí quando eu crio a partir desse projeto o objeto de aprendizagem, né? Ele vai gerar para mim uma página de internet que pode ser usada independente. Né? E a pessoa não precisa estar nem ligado na internet para poder acessar, porque essa página está gravada no próprio computador, né? Essa que é uma grande vantagem também. Esse material pode ser acessado offline, certo? Entenderam o que acontece? Tá, só que assim, ó, percebo que tem algumas opções aqui, né? Então, dentre elas, ó, tem parece uma etiqueta, né? Ligada aqui numa janelinha, num quadrinho, né? Que tem vermelho, amarelo e azul. Então, quando a gente clica aqui, ó, ele vai abrir para mim uma outra janela, em que eu vou ter agora opções de configuração, tá vendo?
Quais são essas opções de configuração aqui? São as opções, né, que aparecem na hora que o produto geral final é gerado. Por exemplo, qual que é o título que eu vou dar? Aqui está um subtítulo do exercício, né? É palavra cruzada, mas, por exemplo, poderia ser Península Ibérica, né? O teclado é Bluetooth, tem hora que ele perde a conexão. Exercício sobre a Península Ibérica. Tá vendo? Eu botei aqui. Vamos só fazer isso. Vamos só clicar nisso, ó, só no título, OK, e vamos gerar de novo, só para ver onde é que isso apareceu aqui para mim, né? Olha lá, vou substituir o que eu já fiz, vou ver no navegador. Pronto. Olha lá, ó. É aqui, ó. Tá vendo? Aquele texto que eu apresentei aqui vai aparecer, ao invés de palavra cruzada, né, apareceu aqui, ó, exercício sobre Península Ibérica. Tá vendo? É só isso daí. O que vem em seguida, naquela janelinha de configuração, é essa dica aqui, essa explicação, né, de como é que vai usar. Tá vendo? Percebam que tem algumas palavrinhas aqui que estão em negrito e itálico, né? Como é que elas apareceram aqui em negrito e itálico? Ó, tá vendo? Então, na hora que aparecem essas instruções aqui, ó, as palavrinhas que aparecem em negrito itálico, ele está usando essa codificação aqui, tá, pessoal? Que isso daqui é um pouquinho de HTML, né? Que vocês não precisam se preocupar, não. Mas que, se quiserem, né, fazer uma coisa um pouquinho mais elaborada, né? Aí a gente delimita uma palavra por esses controles aqui, ó, certo? Então, quando eu ponho a gente chama isso daqui de chaves angulares, né? Menor, maior. Então, quando eu ponho a letrinha B entre chaves angulares e depois o /B entre chaves angulares, a palavra que está delimitada por esses controles aqui vai aparecer em negrito, certo? A mesma coisa para o I e o /I, que é o itálico. Tá? Então, são alguns recursos de formatação que eu tenho. Percebo que por exemplo, se eu tirar o itálico aqui, ó, o /I, o I e o /I, né? Entre chaves angulares, né? Ok. Se eu olhar aqui agora, vocês vão ver que essa palavra ela vai aparecer em negrito, mas ela não vai aparecer em itálico, tá vendo? Ela não vai aparecer viradinha. Ela só tá em negrito, tá vendo? São alguns recursos de formatação, né, que a gente pode fazer, mas que não são obrigatórios, não, né? Vocês podem usar ou não, certo? Então vamos lá, vamos ver outros recursos. Então basicamente isso daqui são as duas coisas assim em cima. As indicações e sugestões, né, são o que vai aparecer, certo? Então, quando aparece a pista horizontal, ele vai ter esse prefixo aqui, horizontal, espaço hífen. Quando tem uma pista vertical, é vertical, espaço hífen, tá? Quando a seta aparece correto, né? Na verdade é correto, né? Ou então está certo, né? Você acertou, alguma coisa desse, né? Você acertou, parabéns. Acertou, bom trabalho, né? É o que vai aparecendo, vai aparecer, né? Quando tem algumas perguntas incorretas, né, a mensagem que vai aparecer é essa. Quando a gente pede uma dica, né, ele escreve isso daqui, ó, foi acrescentada uma letra correta. E quando termina a atividade, né, a mensagem vai aparecer a sua pontuação né? Então eu poderia colocar assim, ó, seu percentual de acerto foi, né? Isso tudo aqui que eu estou escolhendo agora vai aparecer na dinâmica do jogo, tá, pessoal? Então, vou clicar em OK, ó, e vou criar de novo, só para a gente ver essas modificações, o que aconteceu, né? Então, percebam que tá aqui funcionando meu jogo, né? Aí eu tenho que jogar para ver, ó. Então, quando clica aqui, ó lá, horizontal hífen, e aí aparece o texto, né? Certo? Aí a gente, por exemplo, eu vou clicar em 2 aqui e pedir uma dica, né? Olha lá. Então não apareceu nada escrito, mas é a palavra aba, que eu sei que é o... E aqui ele pediu uma dica, eu vou inserir amarelo. Eu não vou pedir dica, tá? Olha lá. Ao invés de aparecer só a pontuação ele escreveu aqui, ó. O seu percentual de acerto foi né? Tem que apagar esse que tá sobrando. 53%. Né? E aí as outras mensagens apareceram ali também. Certo? Eu percebo que ele muda aqui também, ó. Na hora que a gente finaliza a atividade, ele troca as dicas de como desenvolver a atividade por aquele texto que apareceu aqui numa janelinha, tá vendo?
Então, ó, é muito simples, não tem muito o que falar, o que fazer, etc, né? Se eu quiser mudar as cores aqui, dá para mudar também, né? É um outro recurso de formatação, né? Então, os botões que vão aparecer, qual que é o nome que aparece, tá vendo? Então, esse botão aqui, ó, verificar, né? Se eu quiser trocar por corrigir, né? O botão inserir aqui, né? Sei lá, eu quero, não sei qual seria a opção, né? Tá, eu posso criar uma coleção de ferramentas que depois eu vou agrupar, tá? Uma coleção de atividades num único bloco, né? E aí eu posso criar também um esquema de navegação entre uma atividade e outra, tá? A gente tem que ter outras para a gente poder criar isso aqui e a gente poder ver. Quando eu crio um aspecto, né? Então eu vou mudar um aqui só para corrigir. Ao invés de verificar, vou escrever a palavra corrigir, tá? Então esse botão aqui vai ter um texto diferente, certo? E aí eu posso incluir o botão de pista ou não, tá? Se eu clicar em desligar esse item aqui, aí esse botãozinho de dica não vai aparecer. Com ele ligado, o botão de dica vai aparecer, certo? Outra configuração aqui é o aspecto, ó, estão vendo? Aí o que acontece? Qual que vai aparecer aqui, ó, de título? Se tiver título, não tem título no caso, mas se tiver, qual que vai aparecer? Qual que vai ser a cor de fundo da página? Qual que vai ser a cor desse título aqui, ó, tá vendo? Aparece em inglês aqui, né, tá? Mas o título, tá vendo? Essa cor aqui, eu posso substituir. Suponha que eu queria em azul, né? Então, a cor do título, tá certo? Vamos lá? Qual que seria? A cor do fundo do título, cor do fundo do exercício, cor da barra de navegação, cor do texto, né? Como é que eu mudo aqui a cor do... Vendo, são essas opções aqui que eu tenho que mudar. Aqui aparecem uns códigos, né, pessoal? Hashtag, uma coleção de letras e números, né? Mas eu não preciso me preocupar com isso, não. Cor do fundo do exercício, cor do link, cor da página visitada, ó, que são esses daqui. Esse cor aqui eu não tô vendo onde alterar. Vamos mexer, ó, cor do título. A cor do título tá aqui, ó. Eu procurando o título. Eu quero ele em azul, por exemplo. Então é só clicar nesse arco-íris aqui, ó. Aparece para mim algumas cores, né? Cores básicas. Por exemplo, quero o azul. Então eu clico no azul, OK. Aí ele muda, tá? O código aqui é outro agora, né? A cor selecionada aqui agora é essa. Aqui é azul. OK. Vamos ver isso funcionando, né? Só pra gente ver que mudou mesmo. Não, eu tô fazendo besteira aqui, ó. Eu cliquei aqui no criar de novo, tá, pessoal? Não é esse não, é criar o joguinho de novo, não criar o jogo todo do zero, né? Olha lá, eu percebo que apareceu em azul aqui, ó, tá vendo? Esse texto aqui apareceu em azul. Então é isso mesmo que acontece. Mas eu consigo antever também aqui, ó. Quando eu mudo ali, ele já muda aqui também. Quer ver? Vamos botar o fundo da página todo no azul claro, né? Então, cor do fundo da página, né? Ao invés desse azul aqui, eu quero um cinza, por exemplo. Ó, esse cinza aqui, tudo bem? OK. Na verdade, eu percebo que é o fundo aqui, ó. Vai aparecer por fora, estão vendo? Aqui no desenho aparece direitinho, né? Como é que vai aparecer, certo? Tem a cor do fundo do exercício também, né? Se eu quiser com o mesmo cinza, eu vou clicar aqui, ó. Aí vai ser o mesmo cinza. Olha aqui, ó. Então a cor do fundo aqui por trás e a cor do exercício agora vão ficar em cinza, né? OK. Vamos abrir de novo. Vamos abrir de novo, né? Criar de novo. Aí toda vez ele pede, tem que salvar. E aí eu mando abrir no navegador e aí vai aparecer, ó. Tá vendo? Tudo cinza, né? Eu posso colocar uma imagem também de fundo, tá, pessoal? Parece estranho, mas é possível. Eu acho que fica muito rebuscado, mas é uma opção, tá vendo? O URL da imagem de fundo. Aí eu posso eu vou poder escolher aqui uma imagem. Por exemplo, ó, no meu Edu tem aqui umas imagens. Eu nem sei que imagem que é essa. Imagens. Deixa eu ver aqui com o nome, né? O brasão, por exemplo. Brasão, acho que é um brasão que eu encontrei, né? Olha lá, família Sil, certo? Aí eu mando carregar, né? Mando antever aqui, ó. Não apareceu. Mas vamos ver como é que vai ficar aí, né? Quando eu criar novamente, salvar, sobrescrever, ver no navegador. Aí tá vendo, ó, que aquele brasão aparece por baixo aqui, ó, da minha página, né? Apareceu grandão aí, né? Então pode ser alguma ilustração que a gente vai usar para o exercício que está sendo envolvido, certo? Como se fosse um fundo aqui. Eu acho que fica muito carregado quando a gente faz desse jeito aí. Mas é uma alternativa também de configuração, tudo bem? Esse antever aqui, ele não mostra para mim um brasão, né? Eu escolhi aqui no fundo. Mas percebam que com esse brasão, meu título sumiu, né? Tá muito clarinho, né? Então, como o fundo é preto, aí o ideal é que essa cor aqui fosse branca, né? A cor do título aqui, vamos escolher uma cor branca, por exemplo. Aí eu acho que ela vai aparecer melhor, tá?
Então tá, é basicamente isso. Tem algumas coisas aqui interessantes também, ó. Eu posso determinar um tempo para esse exercício, ó. Então, em temporizador, eu escolho estabelecer um limite de tempo para esse exercício, tá? Então, eu dou aqui o tempo, no caso, 1 minuto, e aí a pessoa vai ter que ler isso daqui e fazer em 1 minuto. Talvez seja pouco, né? Eu vou colocar em 1 minuto só para ficar rápido. E aí, o que vai aparecer quando o tempo acabar e a pessoa não tiver conseguido responder, tá? Então, a brincadeira aqui vai aparecer assim, a casa caiu. Vamos ver isso funcionando, né? Se eu clicar aqui, ó, para criar de novo, com o mesmo nome, vou sobrescrever, abrir no navegador novamente. Olha lá, ó, começa a contar um tempo aqui, tá vendo? Um tempo regressivo aqui, né? Então, se eu não fizer nesse tempo, vocês vão ver, vai aparecer uma janelinha aqui em cima, né? Escrito a casa caiu, certo? Vamos esperar aqui um pouquinho, só para terminar. Vamos ver se tem mais alguma coisa que eu posso falar. Tem outras configurações aqui mais específicas que necessitam, né, um conhecimento técnico, tá? Com relação à linguagem de internet, JavaScript, SCORM. Eu vou falar um pouquinho mais sobre SCORM posteriormente para vocês, tá? O SCORM, pessoal, é um padrão de objeto de aprendizagem. Então, quando vocês forem utilizar isso em outro ambiente, né, aí vocês podem incluir algumas funções, tá? No ambiente de aprendizagem, no Moodle, por exemplo, que é uma ferramenta que eu vou mostrar para vocês, tá? Ó, percebam que eu deixei a página rodando aqui e ele apareceu essa janelinha por cima, né? Ó, seu percentual de acerto foi né, 0%, e aí aparece aqui em cima, ó, a casa caiu, né? Ou seja, eu não consegui resolver o problema, certo? Aí se eu quero que ele faça diferença entre maiúscula e minúscula, linguagem de direita para esquerda, né? Quando for em outro alfabeto, que não é o nosso caso, né? Então, em japonês, por exemplo, aí tem processamento diferente da direita para esquerda. Mostrar todas as pistas abaixo da grade, ó. Se eu clicar aqui, vai aparecer todas as pistas debaixo da grade. Tá vendo? Horizontal e vertical. Um jeito também, né? A pessoa não tem que clicar. Se ele clicar, vai aparecer aqui em cima também, né? Mas se ele não clicar, as pistas já vão aparecer aqui debaixo, todas separadas em vertical e horizontal. Isso tudo aqui em configuração. Só eu clicar nesse botãozinho, isso já acontece. Personalizar, né? Cadeia de texto utilizado pelo utilizador. Não sei bem o que é isso, não. Acho que eu nunca usei. Depois eu vou verificar isso. Isso também eu acho que envolve programação, envolve outras questões, né? Para ficar mais fácil, certo? Tem aqui uma outra opção também que é incluir teclado, ó. Vamos ver se incluir teclado aqui, o que significa, certo? Não apareceu o teclado aqui para línguas não latinas, né? Não sei, essa função especificamente não teve efeito, né, para esse jogo. Incluir um teclado para ajudar a aluna a digitar caracteres não latinos. Não apareceu. Talvez tenha alguma coisa relacionada ao navegador, né? Alguma configuração extra, né? Essa funcionalidade não funcionou. E tem esse CGI também, que está relacionado a como é que a gente integra isso em outras páginas de internet, tá? Isso é um formato, né? Então a pessoa, quando responde, aí ele vai mandar um e-mail, né, com os formulários das respostas para a pessoa. Mas isso daí envolve programação, tem toda uma configuração de servidor que também eu acho que fica muito elaborado. Não é o caso, acho que não, talvez vocês não queiram trabalhar com isso especificamente, né? Então, pessoal, ó, eu insisti aqui, né, em mostrar para vocês cada uma dessas opções aqui de configuração, porque vão ser as mesmas nas outras ferramentas que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, para não ficar repetindo isso, né, depois vocês podem escolher, né, o de vocês também, tá? Então, esse daqui é a ferramenta de palavra cruzada. Vamos ver o, certo? Quando eu fecho aqui, aí ele vai perguntar para mim, ó, você quer salvar? Poxa, mas eu já salvei. Tá, a gente salvou o produto final, né? Nós salvamos o quê? O objeto de aprendizagem, né? Que inclusive eu consegui visualizar no navegador, cruzadinho.html, tá? O que ele está perguntando aqui para mim é se eu quero salvar o arquivo do projeto, tá, pessoal? E ele já dá até o nome, ó. O arquivo do projeto, né, cruzadinha.jcw, foi alterado. Quer salvar essas alterações? Com relação ao fundo, a cores, né, a dicas, etc. Todas essas configurações que eu mexi, eu quero salvar sim, tá? Aí esse arquivo aqui foi atualizado, né? Esse arquivo aqui foi atualizado com essas alterações. Então, tudo bem. Já fizemos aqui o de palavra cruzada. Vamos fazer um aqui de preencher lacuna, que é bem fácil, ó. Quando eu aproximo aqui, ó, criar exercício de texto com lacuna. Então, ele vai abrir. Perceba que é mais simples ainda, ó. É basicamente um título, né? Exercício sobre... Aí vamos pesquisar alguma outra coisa, pessoal. Só pra gente ter conteúdo aqui, né? Sei lá. Dom Pedro
Pedro II, tá? Então, vamos pegar aqui um texto sobre Dom Pedro II. Esse daqui especificamente, né? Não é assim que vocês vão fazer. Esse texto vai ser produção de vocês, né? Só que só para efeito aqui a gente vai colocar desse jeito. E aqui vou colocar o texto, né? O título, Dom Pedro II. Tá? Como é que funciona? Basicamente, você tem que ter um texto, né? E aí, eu vou para cada texto. Eu posso gerar lacunas automáticas, mas via de regra, nós vamos colocar... A gente vai escolher, tá, pessoal? Então, o que a gente faz? Depois do texto inserido aqui nesse quadro de texto, eu seleciono o texto e coloco aqui, ó, lacuna, certo? E aí, quando eu escolho lacuna, ele já vai dizer para mim qual que é a palavra, e aí eu tenho que colocar uma pista aqui, né? Uma dica, né? Sei lá, qual que era a palavra aqui mesmo? Foi o filho mais novo da imperatriz, do imperador Pedro I do Brasil e da imperatriz. Ó, percebam que aqui ele já pôs em vermelho e sublinhado, né? Essa é uma palavra que vai ficar escondida na hora que o jogo estiver pronto. Eu tenho que dizer qual que é a pista que eu vou dar, né? O nome vem... Ou coloca assim, ó, é o feminino de Leopoldo. Certo? Ok. Aí eu posso colocar outras alternativas, tá? Leopoldina, por exemplo. Leopoldina. Seria uma resposta correta. Ao invés de Maria Leopoldina, só Leopoldina. Ou Rainha Leopoldina. Não sei se ela era rainha. Mas seriam respostas que eu vou aceitar como corretas também. Quer dizer, não precisa ser só Maria Leopoldina. Eu posso ter outras opções, tá? E essa vai ser a lacuna 1 no meu texto. Ok. Pronto. É isso que aconteceu. Vamos criar uma outra lacuna aqui, ó. O Brasil também foi vitorioso em 3 conflitos internacionais, né? A Guerra da Prata, a Guerra do Uruguai e a Guerra do... Vamos colocar aqui, ó. Paraguai. Então, eu selecionei a palavra Paraguai. Nesse lugar aqui vai aparecer uma lacuna. Eu escrevo aqui, ó. Clico no botão lacuna, certo? Aí é a lacuna, né? A pista vai ser o quê? Outro país sul-americano. Tá? E aí não vai ter outras pistas. Pronto. Então, meu texto vão ter 2 lacunas só pra gente ver, tá? Isso feito, pessoal, eu posso salvar, né? Ó, salvar o quê? O projeto, né? Que vou chamar de lacuna. Aí o nome, vocês vão ter que dar um nome mais sugestivo, fica mais fácil de encontrar depois, né? Esse arquivo do projeto. Agora nós vamos gerar o objeto de aprendizagem, tá? Então quando eu clico nesse botão aqui, ó, né, parece uma teia de aranha, o número 7, ele vai gerar para mim, com esse nome lacunas, né, o objeto objeto de aprendizagem, que é uma página de internet com essa dinâmica de preencher lacuna, né? Já com o mesmo nome, o nome do meu projeto, né, que é lacunas, e a extensão HTML, que é a extensão do objeto. Tem a opção agora de ver no meu navegador, certo? Esse joguinho. Né? Percebam que aparece lá o título, né, que eu escolhi. Aparece daqui, exercício de cumprimento de texto, né? E aí, ó, escreva nos espaços em branco as palavras adequadas. Clique em verificar para verificar as respostas. Use o botão dica para ver uma letra da resposta e a dúvida. Também pode clicar no botão interrogação para ver uma dica. Nota, perderá ponto cada vez que pedir uma letra ou dica. Tá? Aqui no caso, pessoal, as palavras já aparecem aqui, tá vendo? A gente tem como desligá-las, né, naquelas opções de configuração do meu objeto de aprendizagem. Tá? Mas é basicamente isso. Então, você vai escrever aqui, ó, Maria Leopoldina, né, e Paraguai. Né? Quando clica em verificar, ele vai lá, ó, parabéns, bom trabalho, a sua pontuação é 100%, né? Ou seja, acertei tudo, né? Mas vamos ver, eu não quero, por exemplo, que apareça essas palavrinhas aqui, né? Então tem opções de configuração, né? Que essas daqui, tá? Então tá lá, indicações de sugestões, botões, incluir botão de pista que não está aparecendo, incluir botão de dica que não estava aparecendo também, tá? Aspecto, temporizador, outros, incluir palavras, ó, lista de palavras, né? Não quero isso, certo? A gente desliga aqui e ok, tudo bem? Vamos ver se ficou legal. Substituir e no navegador. Pronto, agora não está aparecendo mais as palavrinhas, ó. Excluir aquela lista de palavras, estão vendo? O que aparece aqui para mim? Aparece a palavra dica, né? Olha lá, foi adicionada a primeira letra, a letra seguinte, ó, que é M, tá vendo? Então, Maria Leopoldina, né? Ou então eu posso clicar aqui também, ó, né? Aí vai aparecer aqui outro país sul-americano, né? Paraguai.
Quando eu clico em verificar, aí vai falar, ó, parabéns, bom trabalho, essa pontuação é 71%. Por que 71%? Porque eu pedi dica, né? Então ele vai me corrigir dessa forma aí. Tá vendo, pessoal? Aí outra coisa né, eu posso ter esse texto também, né, de ajuda, esse livrinho aqui, né? Vai ser um texto de ajuda que vai aparecer do lado. Certo? Ó, escrevi, ó, cliquei no livrozinho, né? Incluir texto de leitura ou apoio. E aí eu escrevo aqui, ó, cá. Na hora que eu gerar de novo, vocês vão ver que vai ter uma coluna a mais, né? Que é esse texto de ajuda, tá vendo? Então tem um texto de ajuda aqui do lado e aí meu completar aparece aqui, ó. Então ao invés de ser o texto inteiro, eu podia pegar só algumas frases, né, para a pessoa preencher, né, lacuna. Então o texto todo apareceria aqui do lado, né, e aqui aparece algumas frasinhas para a pessoa preencher, certo? Nesse caso aqui pode ficar muito óbvio, né, mas é uma alternativa, tudo bem? Aí tem outras configurações do texto, do fundo, né, o que vai aparecer aqui como título, a dica, tudo isso daí a gente pode alterar conforme nós fizemos, né, no exemplo anterior, certo? Mas é muito simples, tá? Não tem mistério nenhum, percebam, né? O que a gente tem que fazer basicamente? É dar um título, colocar um texto e depois selecionar algumas palavrinhas desse texto, né, e clicar. Quando a gente clica, aí ele vai definir aquilo que eu selecionei como uma lacuna. Então, na hora que ele construir para mim o objeto, né, vai aparecer um quadradinho de texto em que o usuário vai ter que digitar, né, para preencher o texto, né, para fazer sentido, para completar esse texto. Esse que é o preencher lacuna, certo? Tem aqui algumas outras opções, né? Então, eu posso apagar uma lacuna. Eu não quero mais essa lacuna aqui, ó, Paraguai, por exemplo. Tá? Vem aqui e clico em apagar lacuna. Então, ele deixa de ser uma lacuna, não é mais uma lacuna. Tá? Lacunas automáticas, ele vai escolher automaticamente aqui. E mostrar palavras, né? Ele vai mostrar para mim todas as lacunas. No caso, só tem uma só, né? Mas eu poderia ver todas aqui e mostrar palavras, certo? Quer ver? Eu vou fechar e abrir de novo para vocês verem que eu não vou salvar as alterações. Como eu apaguei uma lacuna, ela ficou disponível de novo, né? Lá, quando eu cliquei no arquivo, lá, o Paraguai, ele existe ainda porque eu não salvei o arquivo com a modificação. Então eu fiz a modificação, mas ele está aqui ainda, né? Porque eu não mandei salvar em cima, né? Mostrar palavras, agora aparecem duas, ó, tá vendo? Lá, ó, palavra, a lacuna número 1 e a lacuna número 2, que é o Paraguai. Eu consigo navegar em todas aqui, ó, certo? Essa é uma coisa bastante interessante também. Tudo bem, pessoal? Pode ter mais de três palavras corretas também, tá? Aqui eu consigo navegar, ó, em todas as palavras corretas, em quantidade bem maior. Tudo bem? Acho que não tem mais nada para falar sobre isso daqui, é basicamente isso só, né? Se eu tiver alguma dúvida com relação a essa ferramenta aqui especificamente também, ó, é só clicar nessa interrogação, nesse botão que é uma interrogação, tá? Aí ele vai abrir uma ferramentazinha em que eu tenho, só que tá em inglês, isso daqui não tá traduzido, ó, né? Essa é a dificuldade, né? E não aparece aqui em português. Mas, se não me engano, na página do curso, espera aqui só um minutinho, pessoal. Aqui, ó, na página do curso, em material de apoio, na parte sobre o Hot Potato, se não me engano, eu encontrei alguma coisa aqui, ó. Material de apoio, material do Hot Potato do Rio Grande do Sul, ó, tá? É uma paginazinha aqui em que eles explicam basicamente tudo aqui que a gente tá falando também. Todas essas operações aqui a gente está realizando. Vendo? Explica aqui, ó, quando clica no livrozinho, o que vai acontecer, né? Aqui é o preenchimento de espaço, né? Como é que funciona, seleciona. Tem uma sequência que ele vai ilustrando aqui com janelas, né, que vocês vão verificar e que ele vai explicando para vocês como é que funciona, tá? É uma página. Eu falei que é do Rio Grande do Sul, mas não, tá, pessoal? É de uma instituição em Portugal. Por isso o texto é Eclan e tem outros nomes aqui. Eu acho que eles aproveitaram. Eu achei na página da Federal do Rio Grande do Sul, mas esse material aqui está disponível em outro site. Tudo bem? É um material de apoio bem legal também, tá? E se não me engano, na página também, ó, se clicar aqui, ele vai abrir a página do Hot Potatoes, onde a gente fez o download, mas tem também, onde é que ele abriu? Deve estar aberto em outro... numa nova guia. Tentar abrir, não. Abrir numa nova janela, também não está funcionando, não. Esse link aqui deve estar quebrado. A gente fala que o link está quebrado quando a gente manda para algum lugar, só que esse lugar não existe, tá? Tem que corrigir isso daqui. Mas eu acho que na página do Hot Potato tem a tradução. Quer dizer, não está traduzido também, não. A gente tem que escolher aqui a tradução do navegador para conseguir ver.
Aqui, ó, tutoriais e materiais úteis criados por outros usuários, em várias línguas, estão vendo? E aí tem aqui em português, ó. Olha lá, tutorial em português, por Guida Querido, e exemplo de exercício em português também. Clicar aqui a gente vai encontrar material também. Tá, olha que interessante. Ela fez usando o próprio Hot Potatoes, né? Explicação de como é que funciona, tá vendo? Uma página toda navegável usando só o Hot Potato. E aí tem explicação e tem os exercícios. Olha lá, ó, tá vendo? Esse é o índice, ó. Então tem como criar, né? Toda uma estrutura navegável aqui, ó. Que você vai pulando de um para o outro, né? Abriu numa outra página aqui, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? E vai abrindo em outras páginas, né? Esses exercícios aí. Voltar para o índice, tutorial, tá vendo? E aí você vai navegando, né? Nesse exercício aqui. Tem como colocar imagem também, tá, pessoal? Eu vou mostrar no exercício aqui. Não é tão natural conforme outra ferramenta a gente vai usar. Você seleciona a imagem aparece. Na verdade, aqui vai aparecer como um link pra gente, tá? E aí é como se fosse um link de internet. É mais ou menos a codificação da página conforme aparece quando a gente está usando um recurso de internet. A gente vai ver como é que isso funciona. Mas é legal ver que existem outros conteúdos também, né, disponíveis, tá? Em outras línguas também. Tem um livro, né? Tem muita coisa. Pois é bom dar uma olhadinha nesse material também, tá? Eu vou corrigir esse link na página do curso. Faço isso no nosso intervalo. Então, tudo bem. Lacuna, né? Tá bem tranquilo, né? Eu vou fechar aqui. Não tem muito que a gente vê, né? Então, já vimos palavra cruzada e lacuna. Vamos ver agora o quiz, né? Seria um questionário de múltipla escolha, né? Na verdade, aqui ele escreve assim para mim. Criar questionário de múltipla escolha ou resposta curta. Né? Então, vamos clicar. A gente clica, né? Então, é basicamente uma tela em que eu vou entrar com o título, certo? Título do questionário. Vou deixar desse jeito mesmo, para a gente ver onde é que isso vai aparecer no objeto construído. Do questionário, certo? E aqui tem a questão que eu vou fazer. Sei lá, qual é o melhor mestrado de História Ibérica do Brasil? Certo? É uma escolha, múltipla escolha, né? E aí eu posso escolher. Na verdade, são várias opções aqui, ó. Múltipla escolha. É uma escolha só que tá certa, né? Ou então pode ter várias respostas que estão certas. Pode também ser uma resposta curta ou pode ser híbrida, né? Então vamos fazer múltipla escolha primeiro. Então vamos colocar aqui, ó. Por exemplo, vou colocar aqui algumas universidades, né? UFMG, Unival, USP e UNEP. Tá? Percebam que do lado aqui, a gente pode colocar um comentário, né? Será mostrado quando a pergunta for respondida e não for correta ou não for correta, tá? Então, por exemplo, se a pessoa escolher aqui, a gente pode colocar um comentário aqui, né? Seria a questão, se a pessoa escolher essa opção, né? A gente poderia escrever assim, né? Essa universidade não tem esse mestrado. Tô com um probleminha aqui no teclado com relação a conteúdo, tá, pessoal? Por isso que eu não tô escrevendo ele. Então vou copiar isso daqui para os outros, ó, certo? Mas isso aí eu poderia ter um comentário para cada um, né? Para cada um. E aí, o que está correto, pessoal, eu marco aqui como correto, ó, tá? Isso também é importante para a gente poder ter a coisa toda definida direitinho, certo? Podem ter mais questões, ó. Então, se eu subir aqui, ó, posso ter alternativa E, F, etc. Vou fazer só com 4 alternativas mesmo. E essa é a primeira questão. O que eu faço? Primeiro, vou salvar o projeto, né? Vou chamar de questionário. É interessante que tenha um nome mais sugestivo, né, quando vocês forem fazer, e aí tá pronto, é basicamente isso, é um título para o meu objeto de aprendizagem, né, que vai ser isso, uma questão, certo, pode ter várias, as alternativas, qual que é correta. Feito isso, é só clicar aqui agora, ó, ele vai gerar para mim um arquivo questionário.html, que é o objeto de aprendizagem, que é uma ferramenta que tem esse questionário, lá, o título do questionário apareceu aqui, aí questionário aparece embaixo, se não quiser eu posso apagar, né, e aí qual o melhor mestrado de História Ibérica do Brasil, né? Vou escolher aqui, por exemplo, o FMG, ó. Aí ele aparece para mim aquela resposta, ó, essa universidade não tem esse mestrado, né? E aí no botãozinho aparece essa carinha triste, ó, um ícone de uma carinha triste. Se eu escolher Unifal, aí sim aparece a carinha alegrinha, né? E a palavra ok, tá? E aqui aparece minha pontuação, né? Quer dizer, eu de 4, né? Eu acertei, a minha pontuação foi 66%, quer dizer,
eu errei uma e acertei uma, né? Em 4 alternativas, por isso do 66%. Tá? Aí o fundo, cor, etc, o texto, né, as carinhas que vão aparecer aqui, tudo isso a gente pode configurar, certo? Meu questionário pode ter mais de uma questão também, quer ver? Então essa é a primeira questão. Vou agora para a segunda questão, né? É outra questão. E aí resposta 1, resposta 2, resposta 3. Só 3 alternativas nesse caso. Certo? Qual que está correta é a 3, por exemplo, certo? Então, feito isso, salvei o exercício, vou gerar agora de novo o objeto, né? Ele já existe uma primeira versão, que é assim, vamos ver no navegador, tá? E aí aparecem as duas questões. Quer dizer, na verdade, ele não apareceu toda de uma vez só. Eu tenho que navegar aqui, ó, para pular de uma para outra, tá vendo? Então, eu posso fazer toda uma prova nesse esquema aqui, né? Eu posso também mostrar todas as perguntas, elas vão aparecer, né? Todas numa página só, certo? Aí, de novo, né, eu posso ter aquele texto de apoio, né, vou incluir, certo? E aí, quando eu vejo isso, ó, vamos ver que vai dividir agora em 2 colunas, né? Uma coluna que vai aparecer o texto de apoio e o outro que vão aparecer as questões, ó, certo? O questionário pode mudar o fundo, a letra, etc, certo? Tem outras configurações aqui que a gente pode ajustar também, né? Tem outras questões, por exemplo, questão, resposta curta. Vamos fazer uma questão 3 agora, que é uma resposta curta. Sei lá, tá? Eu não veio uma pergunta na minha cabeça, engraçado. Quais são as cores da bandeira do Brasil? Resposta curta. Aqui tem as alternativas. Mas aqui eu acho que resposta curta não faz muito sentido. Eu acho que eu não tenho que responder nada aqui, não. Vamos ver. Eu não estou lembrado. Questionário de novo. Vamos ver. Essa pergunta não tem a resposta correta. Não, tem que ter. Então vamos lá. Azul, verde, amarelo, azul e branco. Certo? Tem que ter, sim. O problema é a ordem aqui, pode variar, né? Eu poderia ter várias alternativas aqui, se não me engano. Vamos ver como é que foi essa pergunta aqui, ó. Então são 3 questões agora, tá vendo? Então são 2 de múltipla escolha e uma que ele vai dando a dica para mim, ó. A primeira palavra é verde, amarelo, azul e branco. Muito bem, você acertou. Aqui tá certo. Mas ainda faltam as outras perguntas aqui, né? Que eu tenho que responder também, tá vendo? É bem interessante, pessoal. Fica bem navegável, bem fácil de utilizar, etc. Tal. A pergunta que normalmente fica é a seguinte: eu posso fazer meu objeto de aprendizado usando o Hot Potatoes? Eu acho que assim, só o Hot Potatoes, assim, cru, né? Sem nada mais, ele é muito forte na parte de atividade, né? E aí vocês têm que criar conteúdos relacionados, né? Ou uma videoaula, alguma coisa. Por quê? Porque senão a parte de conteúdo fica pobre, né? O que a gente tem de conteúdo aqui, basicamente? É só esse texto de apoio, né? Então fica coisa muito truncada. Eu acho que assim, eu sugiro, né, para que vocês tenham assim, um objeto de aprendizado com qualidade, com conteúdo principalmente, pessoal, que vocês utilizem ele como um recurso extra, mas não só ele, né? Alguns colegas fizeram só ele. Eu particularmente critico, acho que ele ficou muito pobre, né? Mas seriam alternativas. Vocês poderiam criar, né, uma coleção, um texto de apoio, uma coleção de exercícios no Hot Potato, né? Mas aí o exercício bem elaborado, né, com conteúdo bem elaborado, com uma proposta pedagógica bem clara, com questões muito interessantes, né, que trabalhem, né, basicamente aquele assunto, né, que você está propondo, né, desenvolver como objeto de aprendizagem. Então, dá para fazer, mas tem que pensar bem, né, como que vai fazer isso para que a coisa fique interessante, certo? Depois a gente vê outras questões aqui relacionadas. Pessoal, vou fazer uma paradinha agora, tudo bem? Para ir no banheiro, tomar uma água. Vou interromper a gravação. Daqui a 15 minutos a gente volta. Pode ser? Algum problema? Problema não? A gente toma um cafezinho, vai no banheiro, bebe uma água e a gente volta daqui a 15 minutos. Não falta muito, não. Essa aula não vai ficar tão extensa, que eu já falei um pouquinho sobre o Hot Potatoes na outra aula. Então vai ficar faltando basicamente o mix, o match e esse match aqui, que eu não sei se nessa versão ele está gratuito. Vamos experimentar também, tá? Então tá, pessoal. Eu vou interromper a gravação, tá? E daqui a pouco a gente volta.
Então, ó, dando continuidade aqui, né, eu vou mostrar mais outros dois, né, que eu falo, é o mix e o match, né? Vamos nesse mix aqui, ó. Qual que é a ideia dele? Na verdade, eu vou falar de três de novo, três, né, que é o mix, o match e esse match aqui, que é o que a gente pode combinar. Então, eu posso fazer uma atividade de cada uma das ferramentas aqui e depois juntar tudo num único arquivo. Eu experimentei aqui, parece que nessa versão aqui ele não é pago, não. Ele é gratuito também, então fica bem interessante, que você pode, né, ir desenvolvendo o assunto e para cada conteúdo, né, apresentado naquele texto de apoio, você tem uma atividade diferente, certo? Poderiam ser vistas separadas ou juntas. Peraí só um pouquinho, pessoal. Apareceu uma mensagem que eu comecei a responder e fiquei quieto. Bom que não gravou isso, depois vai ser cortado. Então vamos lá. Vamos fazer esse mix aqui, ó. Queria exercício de frases desordenadas, tá? Então quando clica, o que acontece? Eu vou escrever uma frase aqui, ó. Eu dar um nome, né? Frase desordenada. Vou dar um nome mesmo, vai ficar repetido, mas não tem problema. Ordenadas, né? Aqui é a frase principal. Se não me engano, a gente tem que colocar uma palavra por linha, tá? Tem que colocar uma palavra por linha para criar a atividade, né? Então, se quiser mais de uma palavra, né, seja agrupada, e a gente tem que colocar separado. Aí tem as opções aqui, né? Permitir frases que não utilizem todas as palavras e pontuações na frase principal. Você pode, ou alertar se a sentença não utiliza todas as palavras, né? Então, são duas opções. Ou a pessoa pode escrever uma frase sem todas as palavras, ou se a pessoa montar uma frase sem todas as palavras, vai se alertar, né? Tem frases alternativas, né, também seriam corretas se for utilizado, né? E aí, pessoal, para essa ferramenta aqui, olha, a gente tem duas opções, estão vendo? É a redezinha, né, a teia de aranha com o número 7, a teia de aranha com o número 7. Parece, né, que tem uma setinha aqui embaixo, tá? Então, na verdade, são duas versões. Uma versão em que eu tenho opção de arrastar e uma versão que eu não tenho opção de arrastar as palavras para formar a frase, tá? Então, vamos salvar, né? Daqui chama mistura. Salvei o projeto, chamei de mistura. E agora eu vou clicar aqui para criar o objeto, né? Vai se chamar mistura.html. Salvar. A palavra tem deve começar sempre com maiúscula, mesmo que não esteja no início da frase. Tem que começar, né? Com maiúscula. Vamos ver o exercício, como é que ficou. Aqui, ó. É assim que funciona, tá vendo? Então aparece aqui uma coleção de palavras e a pessoa tem que colocar essas palavras em ordem, ó. Tem que colocar uma palavra por linha para criar a atividade, tá vendo? Então, na hora que eu mando verificar, aí ele fala, ó, todas as palavras estão em ordem, parabéns, não sei o que. Então, é um outro tipo de exercício, né, bastante interessante, que eu acho que vale a pena aqui a gente dar uma olhadinha. Espera só um minutinho, pessoal. Só um minuto, pessoal. É que eu tô esperando aqui. É relacionado à cirurgia da minha esposa, tem que fazer uma biópsia, e aí tem que... Não é, pois não. Só um minutinho, só. Tá, vamos ver aqui não responde. Então vamos lá, fica bem simples, né? Essa é a versão em que a gente pode arrastar as palavras, tá vendo? Eu clico na palavrinha e eu arrasto e coloco em ordem. Elas têm que estar em uma ordem, que eu seguindo essas linhas aqui, certo? Vamos ver aqui sem a opção de arrastar, ó. Seria a primeira forma aqui, estão vendo? Então quando eu clico, salvar, ele vai substituir, né, o meu anterior. Vamos ver no navegador. Tá, percebam que agora eu não tenho opção de arrastar. Eu tenho que criar, clicar, ó. Tem, ó, tá vendo? E ele vai colocando em ordem, ó. Tem que colocar uma palavra por linha para criar a atividade, tá? Então, ao invés de arrastar, você tem essa opção aqui de ficar clicando na palavra. E aí ele vai colocando, vai montando a frase, né? Com as palavras que estavam misturadas, certo? Anular, então ele vai voltando, ó, na ordem que estava, tá vendo? Posso voltar. Restaurar, ele vai ficar do jeito que estava também, né? E aí você pode executar de novo, né? Tentar montar outras palavras, né? Outras frases, certo? Aí, de novo, nós temos a opção de colocar aqui um texto de apoio. O
que vai aparecer junto com essa atividade, né? Então vamos fazer aqui de novo, salvar, substituir, ver o exercício, tá? Tá, só que eu não habilitei, ó, tá vendo? Não apareceu aqui, por quê, pessoal? Um detalhezinho simples. Ó, quando eu escolho aqui o texto de apoio, eu tenho que clicar aqui, ó, nesse quadradinho para incluir o texto de apoio no objeto, senão ele não aparece. Beleza? Aqui, ó, agora aparece, ó, tá vendo? Tem que colocar uma palavra por linha para criar a atividade, tá vendo? E aí o texto aparece aqui do lado, né? Com explicações. Quer dizer, em cima do texto aqui que a pessoa vai ter que construir essa frase, né? Então é um exercício bastante interessante também. E de novo, tem como configurar, né? Opções e tal, sugestões, dicas e etc, tá? Dependendo do conjunto de palavras aqui, pode ter frases alternativas, né? E aí você... outras combinações também que dariam certo, né? Então é basicamente isso. Tem mais falar que não. É bem simples mesmo. Deixa eu ver, tem mais alguma coisa aqui? É basicamente isso mesmo, não tem mais nada aqui não. E por fim, pessoal, lá, ele está dizendo que o exercício, né, o arquivo de projeto foi alterado, né? E ele pergunta se eu quero salvar. Falar que sim, né? Aí nós temos agora o match, né? Que é o de ligar os pontos, né? Só que aqui não é bem ligar, né? Ligar uma palavra com desenho, uma palavra com, né? Aqui a gente pode fazer bastante coisa, certo? Então aqui a gente coloca, né, ligar pontos. Aqui a gente coloca uma palavra, né, sei lá. Só um minutinho, pessoal, que eu estou respondendo o negócio. Desculpa, pessoal, toda hora eu parar, mas agora eu não vou parar mais não. Então aqui, ó, a gente pode colocar uma palavra, né, Brasil, verde, amarelo, azul e branco. Que é França, não sei quais são as cores da bandeira da França, não. Azul. Itália, verde, vermelho e branco, sim. Japão, branco e vermelho. Ligar os pontos, né? Então eu vou colocar aqui o tipo. Ligue, né, os países com as cores da bandeira. Certo? E aí, ó, eu posso fixar, né, nessa posição ou não. Caso eu não vou usar nenhuma, pronto, vou salvar isso, ó, e aí eu vou chamar essa atividade de ligue, né? Ligar, certo? Então lá, ele salvou um arquivo chamado ligar.jmt, que é o de match, né? De casamento, de ligar, né? E aí, pessoal, a gente tem essas opções aqui, ó, né? No caso, eu vou mostrar aqui, por exemplo, eu tenho a opção de arrastar e a opção de clicar, né? Conforme a gente viu no caso anterior. Vamos fazer aqui a opção de arrastar, ó, né? Então, eu cliquei aqui, ligar HTML, ele vai gerar para mim o meu objeto, certo? Esse é o de arrastar, né? Percebam. Então, liga os países com as cores da bandeira, com os que correspondem na esquerda, né? Então, Brasil, então, na verdade, é aqui, ó, verde, amarelo e o Brasil, certo? Ele, na hora que eu coloco em cima, ele pega e junta um com o outro, ó. Verde, vermelho e branco é Itália, né, que eu coloquei. Eu tenho que colocar em cima aqui para ele grudar, tá vendo? Branco e vermelho, ó, Japão. O azul aqui, acho que tem azul também, né? Eu mando verificar lá, pontuação 100%, tá correto, tá vendo? Funcionou, né? Vamos fazer agora, só que usando aquele de clicar, né? Seria uma outra forma, né, de utilização desse exercício, né? Então aparece aqui, ó, todas as opções e eu tenho que escolher qual que é a mais tá relacionada, né? Brasil, verde, amarelo, França, azul. Percebe que depois que eu escolhi, essa opção já não tá mais disponível. Verde, vermelho e branco e vermelho, tá vendo? É um outro esquema aqui de escolher, que na verdade é só clicar, não tem que arrastar. Por que dessas duas opções, pessoal? Dependendo dos alunos, né, do público que vai utilizar essa ferramenta, pode ser que a opção de arrastar não seja tão simples, né? Porque arrastar no computador é o que? É você clicar, segurar o mouse naquela posição, arrastar o mouse com o botão do mouse apertado e soltar, né? Então, para algum, né, dependendo do aluno, isso pode ser mais complicado, certo? Então, é nesse sentido. Tudo bem? Uma coisa interessante aqui dessa ferramenta é o seguinte, que ao invés de usar nos outros também, tá? A gente tem como inserir desenho. Eu vou mostrar isso. Mas esse especialmente, a inserção de um desenho, né, de uma imagem, talvez fique mais fácil, né? Então, ao invés de cores aqui, vamos supor que eu queira ligue os países com as suas bandeiras, né? E aí, só por curiosidade, eu vou pegar e pesquisar aqui essas bandeiras, né, pessoal? Bandeira
bandeira dos países. Então vamos ver aqui. Tá, só que aqui tá em PDF, não dá pra gente copiar, né? Mundo em bandeiras. Vamos ver se tá em imagens separadas aqui, ó, tá? Então eu vou mudar lá coisas que eu tava usando, né? Quer ver, ó? Eu vou salvar cada arquivo aqui. Eu vou colocar aqui em ordem, tá? Então essa daqui, ó, salvar imagem como. Eu vou colocar lá em imagens para ficar fácil de eu achar, né? Lá, Islândia R. Português. Vamos ver se ele vai aceitar GIF. Não sei se ele aceita GIF. Salvar imagem como. O GIF porque tem essa imagem tremulando aqui do lado, tá vendo? Irlanda GIF. Reino Unido GIF. E Bélgica GIF. Pra gente ter essas imagens aqui, ó. Então eu escolhi na internet, né, um lugar onde tem as imagens, né? Que foi o que? Islândia, Irlanda, Reino Unido e Bélgica, se não me engano, né? Os países que eu coloquei. Aí, pessoal, agora eu vou fazer o casamento, né? Esse Irlanda, Islândia, Irlanda, Reino Unido e Bélgica. Aí eu quero o desenho da bandeira aqui do lado, ó, tá certo? Então, ao invés de escrever uma frase aqui, a gente vai inserir aqui uma imagem, ó, tá? Imagem de um arquivo local, né? Eu vou lá no arquivo de imagem, Islândia, né? Que é o nome do arquivo. Islândia, CDF, não tem muito. Poderia procurar aqui, ó, Islândia. Não tá achando, não, o nome. Islândia, tá certo? Aqui, ó. Aí que tal, tá vendo? Apareceu aqui o desenho da imagem, diz qual que é o tamanho que eu quero, qual que é o título que eu quero, ok. Mas percebam que não aparece a imagem aqui do lado, ó. Ele aparece um texto. Na verdade, isso daqui é como é que vai ser agregado, né, na página HTML, no objeto final, esse desenho aqui, tá certo? Então não fica muito claro nessa ferramenta que aqui a gente tem uma imagem, mas saibam que é uma imagem, né? E tem as informações dela. É uma imagem, onde é que ela tá, né? E aí eu posso colocar na mesma pasta, interessante que esteja na mesma pasta em que eu estou desenvolvendo meus objetos, tá, pessoal? Quer ver? Eu vou até fazer isso, ó, para ficar bem bonitinho mesmo. Então, aqui tá, é a pasta onde estão meus objetos, né? Então, eu vou pegar essas 4 imagens, né, das bandeiras e vou mandar lá para essa pasta. Mover para, né? Aí eu vou botar aqui, ó, na pasta Hot Potato. É interessante que fique na mesma pasta, inclusive, tá? Vou mostrar por quê. Porque depois, na hora de exportar o objeto inteiro, já lembro de botar os... Já lembro de colocar essas imagens juntas, tá? E vai ficar mais fácil de encontrar também. Então, vou mudar aqui, ó. Como eu mudei o lugar onde está essa pasta, eu vou mandar aqui, certo? Vou mudar aqui também, ó. Apago aquele texto todo, vem aqui, ó. Inserir imagem de um arquivo local. Aí eu vou procurar. Onde é que tá isso aqui? Tá na minha pasta Hot Potatoes e o nome é Islândia. Abre, tá? Okay. Aqui a mesma coisa agora, Irlanda, né? Ao invés de azul, vou apagar isso e vou colocar inserir imagem de um arquivo local, Irlanda. Mesma coisa aqui, ó, vou apagar esse texto. Reino Unido eu vou colocar inserir imagem de um arquivo local, Grã-Bretanha, que é o nome do arquivo, né? E por fim, a Bélgica. Vai ser inserir imagem de um arquivo local, a Bélgica, certo? Beleza, ó, tá prontinho. Vamos fazer aquele de arrastar, que vai ficar mais bonitinho ainda, ó. Vamos ver no navegador, tá vendo? Aparece aqui os nomes, aparece aqui o desenho das bandeiras. Vai ficar mais fácil agora da gente usar. Ó. Então, por exemplo, Islândia, ó, Bélgica, né? Essa aqui é a bandeira da Bélgica. Reino Unido, essa é a bandeira do Reino Unido. Ó. Islândia, essa é a bandeira da Islândia. Irlanda, essa é a bandeira da Irlanda. Ela 100%, beleza. Pode ser, por exemplo, pessoal, personagens, né? E o nome dela. Pode ser, por exemplo, sei lá, teve, por exemplo, um trabalho que o pessoal pesquisava sobre moedas. Então, moedas e informação sobre aquela moeda, né? Pinturas e estilo de pintura, e coisas desse tipo. Então, é um de ligar os pontos bastante interessante, né? A pessoa pode fazer na ordem que quiser, certo? Fica bem interessante aqui como é que funciona, né? O detalhe é acertar, ajustar aqui o tamanho. Talvez o tamanho fique muito grande, né? Quando a gente escolhe uma imagem, então tem que fazer todas caberem com o mesmo tamanho, né? Esse é um detalhe. E outro detalhe que no desenho aqui ele não aparece, tá vendo? Né? Aqui não aparece. Isso vale, na verdade, esse negócio de inserir imagem, pessoal, vale para tudo, tá? Inclusive no meu arquivo aqui de documento também, ó. No texto de apoio, ó. Eu entro aqui com texto de apoio.
E se eu quiser inserir aqui no texto de apoio uma imagem, ó, eu venho aqui inserir imagem, tá? E aí eu escolho a imagem que eu quero. Né? Perceba que aqui no texto de apoio vai aparecer aquele comando, vamos pensar assim, né? É um código, né, de como que a imagem deve ser agregada aqui ao meu texto, tá? Aqui eu continuo com o texto. Pronto, agora está o texto de apoio. Ah, tá, mas eu não habilitei, ó. Tem que habilitar aqui para aparecer esse texto de apoio, né? Não vai fazer muito sentido que vai aparecer só uma bandeira, né? Mas é só para a gente ver essa questão aqui do texto de apoio com imagem. Tudo bem, pessoal? Olha lá, ó. Texto de apoio, aqui tem um texto, uma imagem e um texto. Ó. A gente pode ter no texto de apoio imagens também. E aqui do lado, como é que vai funcionar. Tudo bem? Só mais um pouquinho, pessoal. Ué, só um minutinho. Então vamos lá? Estão vendo que interessante que fica, pessoal? Isso vale para os outros objetos também, tá? Quer dizer, vamos pegar um outro texto de apoio, quer dizer, todo lugar que você queira colocar, né, informação pode ser feito dessa forma, tá? Tem outras coisas que a gente pode colocar também no texto de apoio, nas informações todas aqui, né? Por exemplo, eu posso inserir aqui também, ó, um link, né, um link de internet, certo? Vamos botar aqui, por exemplo, o repositório lá dos objetos de aprendizagem do mestrado. Tá? Esse que é o link dele, ó. Copiei aqui o link. Aí eu vou colar aqui, ó. A gente põe um endereço da internet onde está o link, né? No caso é esse aqui, ó. E aí eu tô dando aqui, abrir esse link numa nova janela para manter aberta a página do exercício, né? E aí o texto que vai aparecer clique aqui para acessar, né, o repositório. Poderia ser uma imagem também, tá certo? Então, olha lá, ele colocou aqui, ó, um outro código HTML, né, que vai fazer sentido na hora que a página for apresentada e que tem o link, né, numa outra página do meu repositório, né, do repositório do mestrado. Vamos ver isso funcionar de novo. Salvar, substituir, abrir, pronto. Olha lá, tá vendo? Além do texto, além da imagem, agora tem um link, ó. Quando eu clico aqui, ó, ele vai abrir numa outra janela a página do repositório de objetos de aprendizagem do mestrado em História, tá vendo? Então, no meio do meu exercício eu posso ter link para outras páginas, pode ter todo um conteúdo aqui navegável, tudo bem? Fica bem interessante. Estão vendo, pessoal? Conseguiram perceber que o potencial, né, a riqueza, né, de recursos que a gente tem disponível na ferramenta? Né? Então vimos aqui um pouquinho de tudo, né? Falta o que agora para fazer? Juntar isso tudo num único objeto, né? Então a gente tem esse match aqui, ó, que parece uma bota, né, uma botina, espremendo, né, todas essas batatas quentes aí, né? Então vamos clicar nele, ó, ele vai perguntar para mim se eu quero salvar, porque eu molhei, falar que sim, né? Agora esse é o match, ó. O que é o match? Match, a gente vai combinar várias atividades numa só, e ele cria um ambiente navegável para isso, tá? Então como é que a gente faz? A gente vai juntar arquivos, ó. Então eu clico aqui e digo quais arquivos que eu quero juntar, por exemplo, questionário, certo? Vou juntar um outro arquivo, cruzadinha, o lacunas, vamos juntar arquivo ligar, vamos juntar arquivo mistura, tá? Então eu vou pegar todos os meus arquivos de projeto e vou juntar, tá? Então quando eu faço isso, agora é só criar uma unidade. O que vai acontecer, ó? Ele vai criar uma página de internet, cada atividade para mim é um item e eu consigo navegar de uma atividade para outra, né? Então eu consigo combinar todas as atividades num único arquivo. A palavra tem que começar assim com mais. Olha lá, ele está perguntando para mim ainda sobre o processo de criação. Fala assim, ó, gostaria de ver unidade agora? Sim, ó. Então, depois que eu criei todas as unidades, perceba, elas aparecem aí, ó, tá? O título é o título que eu dei, né? Então tem uma atividade, por exemplo, que não tem título, por isso que não apareceu aqui, tá vendo? Qual que é a atividade? Acho que é da cruzadinha, se não me engano. Ó. Então quando eu clico aqui, ó, questionário, apareceu o questionário, né? Se eu clicar na setinha, ele vai para a próxima atividade, ó, que é o do palavra cruzada. Se eu clicar aqui, ó, ele vai para a próxima atividade, que é exercício de complemento de texto. Ó. Clicar aqui, ele vai para a próxima atividade, que é a atividade, só que com opções, né? Eu não tenho aqui as opções de ligar. Ó. Acho que a última que eu salvei
Aqui na verdade ele está fazendo todas com... aqui não teve sentido, ó. Quando ele juntou aqui, ele juntou a padrão, né? Ele não juntou aquela de arrastar. Então por isso que ficou desse jeito. E aí não aparece, como são desenhos, ó, não aparecem as opções aqui. A gente tem que conseguir corrigir essa atividade. Na verdade, duas atividades que eu tenho que corrigir. A de cruzadinho, que não tem título, e a outra, que é essa de mapa, que ele está juntando a atividade padrão. Mas percebam, ficou um negócio bem legal agora, né? Você pode ter uma coleção de atividades aqui agrupadas, né, nesse teu material, certo? Então vamos lá, eu vou voltar então no meu cruzadinho aqui, que tem um probleminha, e no meu ligar, né, que eu estou usando o padrão, ó. Eu vou vir aqui, ao invés de ser o padrão, eu vou usar o drag drop, ó, tá? Que é o arrastar e colar. Então eu estou usando, a saída dele vai ser um outro modelo, aqui ele vai fazer direitinho. E esse cruzadinho aqui, eu vou excluir ele e vou arrumar ele de novo. Vou dar um título, que não está tendo título, ó, tá vendo? Não tem título. Palavras... não, vamos abrir aqui, ó. Vou abrir o exercício e já tem feito. Eu quero salvar essa alteração? Não. Eu vou abrir qual? Cruzadinha mesmo, certo? Opa, não, pera lá, errado. Tá, abri aqui, ó, né? Aí eu vou dar um título aqui, ó. Palavras cruzadas. Tá? Aqui não fica tão claro que é o título, porque tá meio ruinzinho ali, né? É só salvar aqui, ó, né? Não precisa, perceba que eu não tenho que fazer mais nada. E agora eu vou colocar ele aqui junto. E aí vai aparecer o nome dele, esse título que eu dei. Ó, vou juntar cruzadinho aqui de novo, certo? A saída vai ser padrão e etc. Ele vai ser o último aqui na ordem, né? Depois a gente pode mudar a ordem também, ó, usando essas setinhas aí, tudo bem? Então vamos lá, ó, criar unidade. Aí ele vai juntar tudo num objeto só. O mistura, ele vai perguntar se a palavra tem que estar no início, né? Aí tudo bem, eu quero ver a unidade, quero. Agora sim vai ficar bonitinha lá. Todos têm título, estão vendo? Lá, título do questionário, aparece aqui. São Pedro II. Ligar as bandeiras, agora está funcionando, lá, tá vendo? Por quê? Porque ele está fazendo o modelo padrão. Esse também eu teria a opção de fazer drag drop, né? Que é o arrastar e colar, certo? Mas aqui funciona também. Esse daqui também funciona sem a gente ter que arrastar, né? Só clicando nas palavras. Mas esse, conforme eu bolei, não tinha jeito, né? Como são bandeiras, esse tem que ser arrastar mesmo, não tem outro jeito não, tá vendo? Aí ficou um bloco de exercício, bem interessante, né? Que dependendo do jeito que vocês fizerem, pode ficar bem assim, rico, né? Mas aí tem que ter uma proposta pedagógica, os textos de apoio, os exercícios têm que estar conectados, né? Não pode ser feito assim de qualquer jeito, do jeito que eu fiz aqui, né, pessoal? Não é assim que vai funcionar, não. Perceba aquele exercício lá que tinha um tempo, toda vez que eu pulo nele, ele volta a contar o tempo de novo, né? Tá vendo? Aí tem um jeito de programar isso também, né? Tem jeito de configurar isso para ficar mais bonitinho. Eu acho que essa página aqui, index.html, dá pra gente colocar um texto também, se não me engano. Arquivos, né? Botões, origem, lá, tá vendo? Tem todas essas seções aí. Olha lá, o título da unidade, né? Exercícios de exemplo do Hot Potato. Vamos ver onde é que isso vai aparecer lá. Na hora que eu criar a unidade, vai aparecer esse título com certeza. Aí demora um pouquinho porque ele vai combinar, né, todos os exercícios num só. Olha lá, exercícios de exemplo do Hot Potato. Aparece o título que eu coloquei aqui, aparece na página de início aqui do meu objeto, né? Tem outras opções aqui. Eu não sei se a gente tem como colocar um arquivo HTML aqui também, pessoal. Um outro arquivo, entendeu? Ah lá, pode ser sim. Então, por exemplo, eu posso criar usando outra ferramenta que produz arquivo HTML e juntar com esse aqui. Tá? Eu vou pegar aqui uma própria página aqui do cruzadinho e vou colocar ela como uma página aqui também, ó. Parece ser um exercício, acrescentar uma barra para ser resultado inesperado. Tá, então aqui ele não gostou, não achou boa essa opção aqui de eu inserir. Mas, por exemplo, pode ser uma outra página, né? Aí vai aparecer nesse índice. Criar uma página web em branco. Tem outras opções aqui também de empacotar isso. Depois é questão de ficar experimentando, tá? Especificamente eu não explorei muito. Até uma versão anterior, esse pacote aqui, ele era pago. Quer dizer, você podia usar todo o resto aqui do Hot Potato de forma gratuita, mas especificamente esse empacotador aqui, né? Essa ferramenta que agrupa todas as ferramentas que a gente usa, ela era paga. Agora não, certo?
E aí tem outras questões aqui, né, pra gente acrescentar. Depois, se eu achar alguma coisa mais interessante aqui, eu passo para vocês também, tá, pessoal? Para essa aula era basicamente isso. Não tem mais nada para explicar, não. Eu não fiquei perguntando para vocês se vocês estavam tentando fazer, se estão tentando, né? Se não fizeram, acho que é interessante depois tentar fazer. É um recurso bastante útil, né, para objetos de aprendizagem. Tem alguns, né, lá no repositório, pode olhar depois, né? É bem fácil de usar, né? E o resultado final muito bonito, né? Do ponto de vista assim de padrão, né? De página de internet. Pode ser usado offline. Vocês podem acrescentar outros recursos também, além desses que estão aqui, né? Vocês podem combinar com outras ferramentas que eu vou apresentar para vocês. Então dá para ter bastante coisa aí, tá? Tem bastante coisa para fazer. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Se não tem dúvidas, eu vou interromper aqui a gravação e eu vou parar por aqui. Essa meia horinha aqui só.